João Miranda Lima, ou Miranda como é mais conhecido, é natural do Ceará e chegou ao Distrito Federal para trabalhar em lanchonetes, profissão que havia abraçado anos antes, no Rio de Janeiro. Em Brasília, foi um dos responsáveis pela origem e consolidação da Rua dos Restaurantes, que é o nome pelo qual é conhecido o comércio das quadras 404 e 405 da Asa Sul, onde chegou a ter 7 estabelecimentos. Nesta edição de Pioneiros, Miranda conta como se tornou um dos empresários da gastronomia de maior prestígio na capital. Meu nome é João Miranda Lima, sou nascido em 13 de agosto de 1955, em Poeiras, Ceará. Meus pais mexiam com fazenda, né? Meu avô era fazendeiro e meu pai tinha uma fazendinha entre os meus dois avós, ele ficava no meio, uma cidade chamada Vazante. Meu avô que tinha fazenda, pai do meu pai, era Barrinha, e do lado da minha mãe, o outro avô era um sítio chamado Cipó. E aí eu fiquei lá até os 10 anos, criado ali na fazenda, tirando leite, fazendo queijo, né? Ajudando lá na lavoura e estudando em casa. O papai levava as professoras para nos ensinar em casa. Eu e meus irmãos e mais os vizinhos. Quando eu completei 10 anos, eu fui para uma cidade chamada Ipueiras. 5 quilômetros, 5 a 7 quilômetros lá das terras nossas, né? E lá estudei até os 16 anos. Né? Aos 16 anos, em 1971, quando eu terminei o primário, aí eu fui para o Rio de Janeiro. Fui lavar prato no Rio de Janeiro. Eu digo lavar prato porque eu cheguei lá, não tinha nada para trabalhar, que eu era de menor. Acabei indo trabalhar numa lanchonete lá em Copacabana. Um tio que estava indo para lá visitar um filho, meu primo, me deu uma carona de suporte, né? Depois de muita insistência com meu pai e com a minha mãe, meus avós, eles concordaram, muito chorosos. E chegando no Rio, fiquei na casa de um filho dele, que depois ele já era casado, morava lá na Rua Barão de Tapajipe, em Rio Comprido. Ele recebeu o pai dele, me recebeu, né? E eu fiquei lá um período. E aí comecei atrás de emprego, né? E aí, depois de alguns meses, eu andando no Rio sozinho, me perdia e tal. Contato com os familiares que moravam no Rio, primos. Tinha até um amigo que Deus já levou para o céu, que era o Chico. Ele tinha um namorico com a minha irmã, que ela tinha ficado no Ceará. E aí me deu toda a atenção, né? E aí, lá em Copacabana, na Rua Hilário de Gouveia, ele conseguiu um emprego para mim. Aí foi me avisar, né? Miranda, você topa trabalhar de lavar prato, faxineiro lá da lanchonete? Eu topo, tô firme. Como eu era de menor, eu tive que trabalhar de 7 da manhã às 17 horas. Eu não podia passar daí porque eu era de menor. E logo no segundo mês de recebimento do pagamento, eu já aluguei já fui morar em Copacabana, naquele morro Euclides da Rocha. Era tranquilo naquela época. Já tinha uns conterrâneos, uns amigos que moravam lá, me cederam uma vaga e de lá fiquei. Fiquei mais ou menos um ano trabalhando nessa lanchonete. Aí nessa lanchonete eu cresci, né? Nessa lanchonete eu fui faxineiro, lavador de prato, copeiro, ajudante de cozinha, ajudante no escritório, fazendo um pouco de tudo. Fui caixa, fui balconista, né? Até que depois de um ano surgiu, eu com muito contato, sempre fui muito bem articulado, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar no Chaplin de Ipanema, lá na Rua Visconde de Pirajá. Isso já em 72 para 73. E assim fui. Aí já entrei lá como caixa, né? Que já era uma posiçãozinha melhor. Caixa, ajudante de balcão, que era para entregar o sanduíche para o cliente. O cara tirava a ficha no caixa ali.
E aí foi um sucesso. E em seguida, os próprios colegas lá disseram, tem uma vaga aqui em Ipanema, lá na pensão que eu moro. Eu já estava ganhando bem, já estava bem articulado no Rio. Fui conhecer o local de um casal de português que tinha um restaurantezinho, uma pensão. E lá eu me mudei. Eu diria que o Rio para mim é Ipanema. Aí eu fiquei trabalhando em Ipanema, morando em Ipanema. Aí essa empresa abriu Brasília. O Chaplin veio para Brasília na década de 73. Eles abriram filial em Brasília, aqui no Carim, no Cine Carim. Ali abriu o primeiro Chaplin, que foi um sucesso. E aí eu fui convidado, porque um dos donos desmembrou do Rio, que era o seu Djalma Nogueira, e abriu Brasília, e eles mandaram, tinha um contato. Chama o Miranda para vir para Brasília e tal. E depois da segunda chamada, o convite, eu perguntei quais eram as vantagens, que eu amo o Rio de Janeiro, né? Só aquele cearense que ama o Rio de Janeiro, que eu vim do Ceará, claro, né? Aí me disseram, o gerente daqui de Brasília na época, na década de final de 73, disse, rapaz, aqui você vai morar na 111 Sul, aqui você já vai vir como subgerente, como a gente está abrindo uma casa atrás da outra, que chegaram a abrir 5, depois de alguns meses aqui você já assume a gerência de uma das casas. Me empolguei e vim. Fui morar na 111, já me pegaram na rodoviária. Foi uma festa, né? Porque os colegas do Rio já estavam todos aqui. Eu tinha 19 anos. Quando eu me dei por conta, eu já estava gostando de Brasília, já estava como gerente, já comecei a me enturmar, já fui tirar a carteira de motorista e tal. Já tinha saído do Chaplin em 76, eu já estava no Janjão. Janjão foi uma lanchonete que teve ali no Cine Centro de São Francisco, que eu amei trabalhar lá. Eles me tiraram, me convidaram e me levaram para essa lanchonete, onde eu fiz toda a logística. Comecei da obra, fiz a equipe, fui morar na 103, também um apartamento que a empresa alugou para mim, um apartamento de 2 quartos, 3 quartos, não me recordo. E ali fiquei na 103 um bom tempo. Quando eu cheguei em Brasília, eu quis voltar. Mas assim, não tinha como me segurar, porque eu tinha deixado uma namorada no Rio, a menina morava no Leblon, a menina tinha 17 anos, eu tinha 19, e na época dos Defíveres, tem um clube no Rio chamado Carioca, onde eu conheci o Raul Seixas, passando de jipe, conheci Paulo Diniz, todos já morreram, né? Os Defíveres, né? Vi muitas vezes a Rita Lee, não no clube, é porque ali, Ipanema e Leblon, e ali na Lagoa, aquele miolo ali era um negócio fantástico. Eu amava o Rio. E aí, quando me dou por conta, eu estou morando em Brasília, aí fiz uma carta para minha mãe, eu vou voltar para o Rio. E aí a minha mãe disse, não, meu filho, fica em Brasília é muito bom, você está ganhando bem. Eu fiz de tudo para voltar. Fiz de tudo. Cheguei pro patrão na época, eu falei, rapaz, eu vou voltar pro Rio. Não volta não, rapaz, você está tão bem, você tem futuro em Brasília. E que para economizar um pouco, quero lhe dizer que foi uma das coisas mais acertadas da minha vida, foi ter ficado em Brasília. Hoje eu posso agradecer a Deus em primeiro lugar, o dom da minha vida, e Brasília. Acho Brasília fantástico. Aqui onde eu me casei, aqui onde eu me projetei na gastronomia, que eu entrei na gastronomia, eu não sabia nem que eu amava a gastronomia. Eu amo a gastronomia. E aí, Brasília, para mim, ficou muito interessante, porque depois que eu vim para o Janjão, eu trabalhei de empregado até ali. Dali, quando nós abrimos uma filial, né? E na 204, até compramos a lanchonete pronta, fizemos uma reforma. Depois a gente vendeu as duas e com a minha parte, que eu tinha 5% do negócio, já abri meu primeiro bar em 1978, chamava Treco, na 311 Sul, eu já namorando com a minha
com a minha esposa, né? Nós namoramos acho que 5, 6 anos. E aí, quando eu me casei, eu tinha acabado de vender o bar. Minha mulher era do Banco Central, tranquila e tal. Falei, amor, eu vou botar um negócio para mim. Aí ela disse assim, sim, eu tô com você. Em 82 eu abri o Pizzarella, pizzaria e restaurante, na 404 Sul, na Rua dos Restaurantes, que eu fui um dos fundadores da rua. Era eu na esquina de cima, o Fritz, virado para L2, ali onde tem um McDonald's ali, aquilo ali era mato. E no meio da quadra tinha um restaurante chamado Francês. Do outro lado da rua tinha um chamado Fomi, era um restaurante chinês. Eu fiquei com Pizzarella até 86, 82, 84, 5 anos com Pizzarella. Aí um grupo me comprou, foi até depois Antes do grupo, teve uma pessoa que eu gosto muito, nunca mais vi, que é o Jacinto. Ele me comprou o Pizzarella, né? E aí eu fiquei um tempo parado, aí eu comprei do lado de lá o Texas, que não era uma casa de peixe, aí eu comprei. Quando eu vendi o Texas, eu vim pro lado de cá, comprei o que churrasco, era o que churrasco. Fechei, fiz uma reforma e fiz o Baby Chicken, uma casa que foi um sucesso. Tudo na mesma rua. Chamava Baby Chicken, galeta e picanha na brasa. Quando eu estava com o Baby Chicken, precisaram do ponto da esquina. Eu intermediei e foi vendido, e o grupo botou uma loja chamada Times. Foi um sucesso, uma choperia de um grupo de São Paulo. E em seguida eu abri o Costelas e Costela. Aí eu fiquei na mesma rua com o Baby Chicken, colado Times, que já era um sucesso, a rua foi crescendo. Depois do Costela eu vendi para o grupo da Espetos, depois comprei de volta e aí fiz o Costela Steakhouse. Depois eu fiz o Bodega do Joaquim, tive uma cantina também lá, cantina Bocadouro. Então ali eu fiquei um bom tempo. Toda vida que eu passo aqui, que eu vejo essa árvore, eu lembro que foi eu que plantei em 1982. Que bela, pelo menos uma planta boa eu plantei, né? Diz que o homem tem que ter um filho, plantar uma planta e fazer um livro, né? Os 3 eu já fiz, viu? Eu sou muito grato à rua, né? Foi onde eu me projetei como restaurante da área da gastronomia, né? Fiquei 20 anos, 7 ou 8 restaurantes. Sou muito grato. Por que eu não gosto de franquia? Eu falei, porque minhas casas eu gosto de fazer, né? E eu diria que 90% das minhas casas, para não dizer 99%, é criação minha. Vamos falar do Aerobá. Quando eu comprei o ponto do Aerobá ali perto da Localiza, era 1.800 metros quadrados, fizemos o projeto e de vários nomes que deram, aí achou-se o nome Aerobá, uma homenagem ao aeroporto. E foi um sucesso. Saiu até na Veja, eu tenho até essa Veja. Foi em 93, eu fiquei até 98 com essa casa e vendi para o grupo do Café Cancún. As minhas casas é a minha cara. Eu gosto de ficar dentro, eu gosto de ir no cliente. E o Costelas e Costela, o Aerobá, o Box 16, o Baby Chico, o Fogareiro, o Pizzarella, foram casas 100% criação minha. Eu nunca abri exclusivamente uma boate, mas boas casas minhas tiveram música ao vivo. O Aerobá, quando eu abri, eu já fiz o palco. Eu já melhorei um palco que tinha lá, quando eu comprei. Eu melhorei e já abri com música. Ali eu fiz show com o Dominguinhos, com vários do Belchior, TT Splina. Abri uma boate, eu nunca abri. Eu abri restaurante e ela foi se transformando. Por exemplo, o Box 16. O Box 16, eu fiz uma homenagem a meu pai, que quando eu era menino, ele trazia coisas da roça
e tinha um box lá na Feira de Poeiras. Mas eu abri uma casa para funcionar o almoço, para atender o CIA. Aí eu fui botando música ao vivo na feijoada. Quando eu me dei por conta, eu tive que abrir à noite. Quando eu me dei por conta, a casa estava lotando à noite o almoço. Aí eu fechei o almoço e explorei a música no Box 16. Aí sim, aí virou uma casa de show Box 16, onde Gustavo Lima fazia eventos lá, começando. E eu, depois de muitos anos, acho que uns 6 a 7 anos, não, acho que quase 8 anos, eu já tinha aberto essa, eu resolvi fazer uma filial dessa lá. Aí eu botei Galeteria Box 16, foi um sucesso, coisa linda, linda. Acabei com a música, e aí tiveram que vender a feira, né? Os donos lá acharam vender todo o complexo lá, multifeira, e eu fizeram uma proposta boa e eu peguei e vendi meu 1.000 metros quadrados que eu tinha lá, né? A gastronomia, eu amo, mas eu tive muitos altos e baixos. Muitos altos e baixos. Mas tudo aquilo que se faz com amor, que eu descobri que eu amo o negócio, tudo que se faz com persistência, você não pode desistir do primeiro quebra-mola. Pode ter até buraco na estrada, mas você tem que saber desviar, lá na frente você pega uma pista boa. Agora, o Box 16, eu achei que eu ia desistir. Quando eu abri o Box 16, eu vendi todas as minhas casas que eu tinha no plano. Eu inaugurei comecinho de 2003. Quando eu abri a casa, eu botei muita gente. Toda inauguração minha eu faço um oba-oba. No meio da inauguração, aquele auê, porque a inauguração eu faço de graça. Primeiro dia eu convido os amigos e o pretenso cliente. Eu faço um oba-oba. No meio da inauguração, os amigos os clientes que me acompanhavam disseram assim: Miranda, rapaz, como é que você sai do plano piloto, onde você tinha todas as suas casas, você vem aqui por CIA? Falei, mas vai ser um desafio. Bom, aí no dia seguinte eu saí ligando para os amigos e tal. Quando eu me dei por conta, eu gelei. Subi para o andar de cima do restaurante, olhei, no final de tarde falei, o que eu fiz? Largar a minha clientela do plano piloto, que Brasília, queira ou não queira, o povo é meio bairrista, né? Em tudo que é lugar, né? Os bairros fazem a diferença. Eu digo, eu não estou conseguindo trazer o meu cliente. Mas ia, principalmente sábado e domingo, os clientes iam para comer a minha comidinha, mas para me ver e mostrar que era meu cliente. Graças a Deus, meus clientes são muito fiéis. E aí, eu comecei a botar uma música. E aí, à noite começou a encher. Aquela região ali, música não tinha problema, o lugar mais perto é o Cruzeiro, ali tudo ali. Comecei a botar música. Aí, Deus me socorreu. Quando eu cuidei que não estava com a casa cheia, e ainda fiquei um pouco com almoço e janta, falei, quer saber, vou ficar só à noite. Aí avisei o cliente, botei uma placa, só vou trabalhar o almoço até tal dia. Muita gente, não faz isso, eu já tinha os clientes, eu tinha uma comidinha caseira, né? Mas essa ideia de desistir eu tive. Falei, eita ferro aqui. Aí me endividei todo, fui no banco, aí minha mulher sempre tinha um bom salário e tal, a gente conseguia um dinheiro e virei. Graças a Deus. Eu digo para os meus filhos e para as pessoas que eu gosto, que para mim nada foi fácil. E eu não gosto de coisa fácil. Eu não gosto da estrada larga, não. Eu gosto dela estreitinha, né? A porta estreita eu prefiro. E hoje eu estou feliz. Estou hoje com 70 anos, feliz. Todas as minhas casas, sem exceção, eu dei conta. E tem uma equipe que me acompanha. Eu tenho funcionário de 40 anos comigo. Que eu já aposentei de funcionário e me agradece. Eu quero agradecer o senhor. Eu comprei minha casinha no Gama, comprei em Sobradinho, comprei em tal lugar, trabalhando com o senhor e tal. Eu agradeço, parabéns, boa sorte, né? Mas eu sou muito feliz no que faço, mas respondendo, a gastronomia não é para amador, não. A gastronomia não depende de estudo, a gastronomia não depende de dinheiro,
É óbvio que o estudo do dinheiro ajuda muito. Mas a gastronomia é você gostar do que faz, conhecer a cozinha como eu conheço, na equipe, né? Eu sempre me cerquei de bons profissionais e, graças a Deus, dei conta. Sabe quando eu descobri que eu amava a gastronomia? Teve uma época que eu estava numa situação bem confortável, aí eu vendi 2 restaurantes meus, peguei como se fosse hoje uma situação boa, e minha mulher falou, amor, muda de ramo. Falei, mas eu não sei fazer outra coisa. Aí eu conversando com os amigos falaram, Miranda, vai mexer com carro. Cara, que naquela época era um sucesso, o cara enricava com carro usado, né? Eu estava com dinheiro. Peguei a metade do dinheiro, comprei acho, 24 carros. Peguei outra metade, botei numa Factory, com um compadre meu. Tinha acabado de aposentar de um banco, gerente de banco, botamos. Então eu tinha 2 fontes de renda. Quando eu me dei por conta, eu não vi que eu tinha feito besteira. Não sabia nada do carro. Cara, esse carro foi batido. Diga, rapaz, não sei não. Deve ter sido um carro velho. Aí quando eu pedi na minha mulher, para. Aí vim, torrei os carros tudo, voltei meu dinheirinho. Fui lá na FEC também, dessa altura de cheque sem fundo. Tinha um pessoal aqui no setor comercial sul que era um tal de levar um cheque jogadinho de... Eu não entendia, era o gerente de banco. Falei, compadre, cadê aquele dinheiro? Eu tinha vendido uma casa, eu botei um dinheiro. Ele falou, compadre, somos até compadre, vamos acabar com esse negócio, acabamos com a Factory. Aí eu falei, quer saber? Vou voltar pro meu ramo. Aí voltei para a gastronomia, aí sim, aí eu descobri que eu amo a gastronomia. Como é que eu cheguei aqui? Eu tinha o bloco 16 e aqui existia uma casa, que eu creio que você lembra, que era a Cabana da Ave. Eu já tive várias casas, todas boas, mas você imagina que nós temos um porcão aqui do lado, que é carne vermelha. Nós temos aqui do lado coco verde, na época era coco verde, que depois é que virou coco bambu, que é casa de peixe. Eu vou botar aqui uma galeteria. A casa já tem 19 anos, ano que vem já faz 20, né? Mas já é maior de idade. Eu amo Brasília. Hoje eu agradeço todos os dias Brasília ter me acolhido. Porque não era assim no início. Eu pensei em ir embora muitas vezes. Mas foi Deus que me deixou ir. Tive a oportunidade da minha mulher ser transferida pelo Banco Central para a Casa da Moeda no Rio. Teve a oportunidade da minha mulher ser transferida para Curitiba. E eu era louco para morar em Curitiba, né? Mas Deus não deixou. E hoje eu digo ao Senhor, como o Senhor é maravilhoso, né? Quem me segurou em Brasília? Deus. Segundo, é um pedido da minha mãe. Ela pediu para mim permanecer aqui. Eu, já louco para voltar, porque eu ia para o mesmo local, eu tinha de voltar para trabalhar. Depois que eu conheci a minha mulher, as coisas mudaram. Quando eu comecei a namorar com ela, foi esquecendo o Rio. Bom, foi um dos motivos. E graças a Deus, continuo com ela e é eterna para mim. Esse ano a gente faz 45 anos juntos, casados. Meus filhos nasceram aqui, né? A minha projeção na gastronomia como empresário, eu costumo dizer que gastronomia a gente é comerciante. Empresário é esse cara de construtor, esses milionários, né? Nós somos comerciantes, nós somos do comércio, né? Então eu virei comerciante da gastronomia em Brasília. E aí, Brasília, eu só tenho que agradecer. Hoje eu não saio mais de Brasília. Então eu sou muito agradecido a Deus, a Brasília.